De onde viemos? Para onde vamos? Será que estamos sozinhos nesse mundo, nesse universo? Então, tudo isso são perguntas que a astronomia tenta responder, né? Através de anos de estudos desde a antiguidade. E nós estamos voltando aqui no nosso programa, #Projetos, para falar sobre esse assunto. Agora, eu quero lembrar vocês também que estão assistindo, que gostam dos nossos programas, que podem também assistir no YouTube, que no canal #Projetos com Júnior Campos Prado. E lá você tem os vários programas sobre vários assuntos, né? Desde a primeira temporada, que foram assuntos sobre projetos de engenharia, arquitetura, como agora na segunda temporada, que nós estamos falando sobre projetos de vida. Então nós falamos sobre filosofia, empreendedorismo, esportes, sobre animais, árvores e etc. Vários assuntos como esse de hoje, que é sobre astronomia com o professor Francisco. Professor Francisco, para a gente continuar aqui nessa conversa gostosa, queria perguntar para você mais sobre esses materiais que hoje nós temos e também pensar até num futuro. O que nós podemos ter no futuro diante, né, dessas descobertas da astronomia? Né? Porque muita gente fala, como você falou já no primeiro bloco, que às vezes pensa, nossa, está se gastando milhões para o homem ir à Lua, para o homem fazer isso, para o homem fazer... E não tem nem noção dos benefícios que isso traz. A gente sabe até que até travesseiro da NASA a gente tem em casa, né? Verdade. E fala mais alguma coisa sobre isso daí. O travesseiro da NASA é um bom exemplo, né? De uma espuma que se amolda ao corpo da pessoa, desenvolvida para colocar nos assentos do ônibus espacial. Então é um material desenvolvido lá, várias ligas metálicas, compostos químicos usados em tintas, vários materiais, né, como por exemplo a fibra de carbono, tudo isso porque o que acontece quando você vai lançar um foguete, lançar uma nave espacial, ela tem que ser leve e resistente. Olha o que acontece hoje com os materiais. Leves e resistentes. Verdade. Bicicletas, né? Hoje a gente tem andado muito mais de bicicleta como adulto. Antes eram as crianças que andavam, hoje eu acho que os adultos estão andando até mais do que as crianças. E são bicicletas levíssimas com materiais que são, vamos dizer, desenvolvidos. Sim. Os carros hoje em dia, né, graças à Fórmula 1, também, né, um laboratório para se experimentar novos compostos. Com certeza a tecnologia espacial está toda envolvida nisso, nessas ligas, nesses compostos. Então tem todo um ramo da engenharia, né? Que já que você é um engenheiro, da engenharia de materiais, né? Então se desenvolveu muito, a engenharia de alimento. Engenharia de Porque alimento. o alimento que o astronauta precisa comer, eles são produzidos de formas pastosas, né? E que dê sabores, então tem todo também um tratamento aí. Alimentos nutritivos, que tem que ter bastante nutrientes, tá? É porque você não pode levar peso para o espaço, tem que levar o mínimo possível. Eles levam uma espécie, lógico, alguns alimentos enlatados, mas levam também alimentos desidratados, que é um saquinho. Sim. E aí eles têm um tipo de um micro-ondas que injeta uma agulha com água quente e ele hidrata aquele alimento. Então é toda uma tecnologia usada para isso. Desenvolvendo também impressoras 3D, que 3D. fazem com que essa pasta alimentar se transforme através da impressora por exemplo, num pedaço de pizza. Muito a impressora 3D é fantástica, é uma tecnologia, né? Olha que interessante. Ela já está sendo utilizada e vai ser mais utilizada ainda no futuro, que, por exemplo, no espaço quebrou uma ferramenta sua. Você está usando uma ferramenta qualquer, uma chave de fenda. E aí você não tem como repor. Aí você vai usar uma impressora 3D, você vai fazer uma ferramenta com aquele pó, né, com aquela coisa, e você vai transformar a ferramenta num material, né, sintético, vai virar. É fantástico. Difícil até de imaginar, mas até existe já filmes, né, de ficção científica uma coisa que mostram isso, mas a ficção científica mesmo, filmes mais sérios, eles mostram exatamente isso. É uma visão do que vai acontecer no futuro e você pode crer que vai acontecer. Quem não lembra de Jornada nas Estrelas, o antigo, que o Capitão Kirk usava na cinta dele um comunicador
que é aquele celular antigo que a gente tinha, que a gente abria ele assim, Sim. e se comunicava com a nave sem fio, sem nada. Sim. Isso foi feito em 65, esse filme. Sim. Ninguém imaginava que no futuro o visionário, que é o Gene Roddenberry, que idealizou Jornada nas Estrelas, ele mentalizou, olha, no futuro nós vamos ter comunicadores. Hoje o nosso celular é bem melhor do que aquele comunicador da Enterprise. Olha, nós superamos uma tecnologia da década de 60. Isso é fantástico, né? É porque são pessoas sonhadoras, são visionários, pessoas que entendem um pouco de ciência e que vê um pouco mais no futuro, vê o que pode acontecer no futuro, né? Eu imagino que vai ser daqui a 20, 30 anos, essa tecnologia cada vez avançando mais, né? E a exploração do universo nem se fala, né? O que cada vez mais a gente está descobrindo. Por exemplo, a gente hoje descobriu que tem água na Lua, não na superfície, mas nas rochas da Lua. Agora, recentemente, algumas semanas atrás, descobriu um lago subterrâneo no Polo Sul de Marte. Se achar água é um local interessante, porque a busca por vida extraterrestre, basicamente é isso. É a busca da água. Você tem que achar água. E em Marte é um lugar que acharam um lago subterrâneo, que ele tem mais ou menos uns 20 quilômetros. E esse lago subterrâneo, apesar de ser muito salgada a água, mas pode viver micro-organismos. É essa a procura por vida no sistema solar. É procura por micro-organismos, uma bactéria, né, um fungo, alguma coisa que seja, mesmo que seja bem primitivo, seja uma vida simples, né, mas que é vida, né? E é isso que eles esperam encontrar, né? Em Marte, por exemplo, é essa a ideia. Então, e é verdade, e a gente pensando, né, aqui nesse universo infinito, com tantos sistemas solares, cada vez se descobrindo, cada vez descobrindo mais, realmente, a gente vê aí planetas, inicialmente, né, eu acho que desde a época, né, dessa época de 1500 e pouco, se imaginavam 6 planetas e depois, né, hoje nós já estamos aí com 12 dentro do sistema. Porque é assim, no sistema solar, é assim, primeiro tem acho que é interessante esclarecer para o público a questão de Plutão. Muita gente diz, mas Plutão deixou de ser planeta? Na verdade, o que aconteceu com Plutão é assim, Plutão são 8 planetas, vai de Mercúrio até Netuno. Plutão, ele foi em 2006 por vários fatores. Um deles é que as órbitas dos planetas, vamos imaginar que é um disco, ficam todos girando em volta do Sol, cada um numa trajetória, né? E só que Plutão fazia uma órbita diferente, uma órbita excêntrica. A cada 8 anos ele não era o 9º planeta, ele virava o 8º. E além disso ele é muito pequeno. E a partir do ano 2000, com essas novas tecnologias, começaram a descobrir novos pequenos planetas, que eles chamam de planetóides, plutóides ou planetas anões. E esses planetas anões, um deles é Sedna, outro chama Makemake, outro chama Eris, outro chama Ceres. Esses planetinhas, esses planetas anões, então foram descobrindo cada vez mais que fica numa região bem para lá de Plutão, que é uma região que chama cinturão de Kuiper. Esse cinturão de Kuiper, que é o nome do cientista que descobriu essa região, tem vários desses pequenos planetas e Plutão é um deles. Então ele foi rebatizado em 2006 ele foi reclassificado como um planeta anão. E não que ele deixou de existir, ele é um planeta anão. Tanto a importância de Plutão, que uma sonda espacial passou por lá em 2015, que ela foi lançada em 2006, ela só chegou em 2015, a New Horizons, que é do tamanho de um piano de cauda, uma espaçonave que foi uma das mais rápidas que eles já fizeram, e ela passou por Plutão e registrou imagens de Plutão que até então a gente não tinha. Uma imagem mesmo de uma nave passando próximo. Lembrando que no sistema solar, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, asteroides, Júpiter e suas luas, Saturno e suas luas, Urano e Netuno, até Plutão e agora até para além de Plutão, todas foram visitadas por uma sonda espacial lançada aqui da Terra. Que a maioria é da NASA, mas tem também da Agência Espacial Europeia. Olha que interessante, praticamente todos os astros mais importantes do sistema solar já recebeu uma visita do homem. Eu acho que isso é fantástico, né? A gente está explorando todo esse sistema solar. E tem o caso da Voyager, que foi lançada na década de 70,
a Voyager 1 e a 2. Lançaram 2 naves que exploraram o planeta Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E essa sonda, 40 anos depois, agora ela está saindo do sistema solar, viajando a 50 mil quilômetros por hora no espaço. Olha, a gente está indo nos confins do sistema solar, demorou 40 anos para a gente chegar até, viajando super rápido, e mesmo assim é só o começo, né, dessa exploração. Tem muitos ainda novas descobertas e ainda novos projetos ainda para serem feitos, né? Inclusive o Brasil tem um projeto, muita gente não sabe. Tem uma missão que se chama Missão Garateia. É interessante que é um engenheiro aeroespacial, é o Lucas Fonseca. E ele trabalhou numa missão chamada Rosetta, lá na Agência Espacial Europeia. O Lucas Fonseca, ele trabalhou nesse projeto da Rosetta, que foi uma nave lançada para essa Agência Espacial Europeia que se aproximou de um cometa, o 67P. Esse cometa, essa espaçonave chegou bem perto do cometa, explorou, até então não se tinha uma imagem. O cometa é aquele objeto com aquela cauda, né? Mas achar o núcleo do cometa, como ele é mesmo, sim, fantástico. Imagine, esses cometas viajam 60 mil km por hora, a espaçonave emparelhou com ele e tirou imagens e registrou como que é o cometa. Esse engenheiro brasileiro veio aqui para o Brasil com um projeto de incentivar a educação científica no Brasil. Ele montou um projeto que chama Garateia, que é o nome indígena, agora não lembro o significado, mas qual que é? O Brasil, eles estão produzindo um CubeSat. O que é um CubeSat? É um pequeno satélite, é uma nova tecnologia, como as coisas estão cada vez evoluindo mais. Um satélite não precisa ser tão grande, ele pode ser do tamanho de uma caixa de sapato. E vai ser lançado junto com vários outros CubeSats de outros países. E essa missão Garateia, para onde vão? Eles vão para a Lua. Ela vai orbitar a Lua, vai ter micro-organismos dentro desse satélite, bactérias que eles querem saber os efeitos da radiação do Sol em volta da Lua. Olha que interessante, é uma missão brasileira, a missão Garateia, e que tem envolvimento de estudantes no Brasil também. A rede de estudantes, os estudantes participam de projetos educacionais. É bacana isso, né? Saber que o Brasil também, apesar que sem recurso, sim, sem apoio quase, mas ainda tem pessoas envolvidas, né, que incentivar os jovens a estudar, a ir para ser um engenheiro, né, para ir para uma área científica, né, que a ciência é algo bacana, não é algo chato. Quando você começa a descobrir as coisas, você vê que é algo legal. Tem a parte de matemática envolvida, toda aquela coisa, né, que é a ferramenta para você entender, né, sim, sim, que precisa, né. Falando em matemática, por exemplo, no começo achava que os planetas eles giravam em torno do Sol de forma circular, depois perceberam que era de forma elipse, né? Isso, uma elipse. Foi o Kepler, né? Tudo isso tem muita matemática, realmente. A matemática por trás, a mecânica celeste, a do Isaac Newton. Perfeição, né? Que apesar de ser um mundo de descobertas que às vezes contrariam algumas religiões, acabam também nos levando a imaginar da existência de Deus, como que surgiu essa perfeição? Essa questão da perfeição é muito interessante quando a gente fala da Terra. Por que existe vida só aqui na Terra, no nosso sistema solar, né? Lógico que deve ter vida espalhada pelo universo. A Terra, por que tem só vida aqui? São tantos os fatores. Por exemplo, a Terra está numa região que a gente chama zona habitável. Ela não é muito próxima da estrela, o nosso Sol, que aqui seria muito quente, porque o segredo é ter água em estado líquido e ter uma atmosfera. Isso é um planeta rochoso. Olha todas as condições. A Terra é um planeta rochoso, que é coberto por água, que tem uma atmosfera, que possibilitou o surgimento, há bilhões de anos atrás, das cianobactérias, que no processo dela de alimentação ela criou a fotossíntese e ela começou a jogar muito oxigênio. É graças à vida existente no planeta Terra que nós temos essa abundância de oxigênio que possibilitou as mais variadas formas de vida, né? E aí, o planeta Terra tem água em estado líquido, que é coisa que você não encontra em outros mundos. Água em estado líquido, ela tem uma temperatura controlada porque ela não é nem muito próxima do Sol e nem muito longe do Sol. Um pouco mais longe, os oceanos congelariam. Nós temos um efeito estufa que mantém a temperatura equilibrada, senão a Terra ia ser uma temperatura média de menos 18 graus. Ia ser tudo congelado. Olha, quantos fatores, né? Existe um equilíbrio. A própria Lua.
A própria Lua. A Lua estabiliza o eixo de inclinação da Terra para que a gente tenha as estações do ano que são fundamentais para a evolução da vida. Olha que interessante. A Lua, a nossa Lua é importantíssima. As marés. As marés, né? O que é também interessante, além de tudo, esses pontos favoráveis, né, para a existência de vida no planeta Terra, é também o tamanho do planeta. Sim. Que te dá uma gravidade, né, onde a gente não é massacrado e Exatamente. a gente fica flutuando. Exatamente, é isso aí mesmo. Porque se fosse um pouco mais de gravidade, provavelmente a gente não conseguiria ficar ereto. Ou a gente ia ser gigante demais, ou alguma coisa assim. E se fosse menos gravidade, ia ter dificuldades, uma série de coisas. A água ia ter dificuldade de ficar em estado líquido, tá? Então, olha só, são várias coisas. O próprio tamanho do Sol, o próprio tipo de estrela que é o Sol, que tem vários tipos de estrelas, o tipo de estrela que é o Sol, o tamanho dele, a Lua, o tamanho dela, a distância da Terra. E o efeito do campo magnético que a Terra tem também. A gente conclui que por isso que entre milhões e milhões, vamos dizer assim, de planetas, de sistemas, de galáxias, realmente deve ser, essa situação são poucas, mas podem existir e devem existir. Os cientistas têm uma certa, realmente eles têm essa certa, vamos dizer assim, não é preocupação, mas vamos dizer assim, um pouco de desconfiança que a vida é um pouco rara. A vida como a gente conhece, a biologia, porque são tantos os fatores que levam a ter vida aqui na Terra, que você tem que encontrar. É isso que hoje a ciência, a astronomia está evoluindo para o campo a gente chama de exoplanetas. Busca de planetas orbitando outras estrelas. Já se descobriu em torno de 3.000 já de exoplanetas. E o que eles estão procurando? Estão procurando um planeta pequeno igual à Terra, porque o problema de você encontrar um exoplaneta, você está olhando com instrumentos, com telescópios, né? Tem um telescópio Kepler que fica orbitando a Terra, eles detectam uma luz da estrela e eles conseguem detectar através de instrumentos a variação de brilho da estrela. E aí eles conseguem saber que realmente algum objeto está passando em frente a essa estrela. E esse método que até hoje, mas eles têm quase nada de imagens de um planeta mesmo. Mas agora, a partir de 2020, com os gigantescos telescópios que vão se construir, tem o TMT, o GLT, são telescópios que vão ficar no Chile, telescópios que vão ter em torno de quase 40 metros de diâmetro de espelho, gigantescos. Professor Francisco, a gente vai ter que terminar aqui esse bloco e vamos voltar daqui a pouco para falar sobre essa evolução, que existe também a evolução da natureza, vamos dizer, a evolução do universo. A gente sabe, pelo menos a gente vê estudos que nos levam a entender que houve um Big Bang. Sim. Isso se iniciou quando tudo se iniciou, né? E que, na verdade, a gente está em constante movimento e alteração, né? Isso durante milhares e milhares de anos, que a nossa vivência, né? Que a gente viva 100 anos é nada dentro de um tempo, né, que existe aí, de todo o universo e de tudo que ainda pode existir daqui para frente. Então daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre esse Big Bang no sentido sim, que há uma evolução do universo e para onde que a gente pode ir, ok? Então até daqui a pouco.